Queridos, abra comigo nesta manhã o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, o versículo de número 19, estas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, este penúltimo versículo. Comando do Senhor Jesus aos seus discípulos e por consequência à igreja, dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bem, queridos, o nosso tema nesta manhã é a ordenança bíblica do batismo. Nossa série de estudos sobre a igreja, tendo já considerado na palavra de Deus um grande número de aspectos bíblicos sobre a igreja do Senhor Jesus, a saber, sua natureza, caráter, vida, suas funções e propósitos, nós chegamos agora a este ponto em que devemos dirigir a nossa consideração às duas ordenanças do Senhor Jesus dadas à sua igreja. Bem, queremos considerar um pouco mais sobre o significado e o propósito bíblico destas duas ordenanças. Há, queridos, na igreja do Senhor Jesus somente dois ritos simbólicos ou figurativos dados pelo Senhor para a igreja. Deixa-me repetir isso. Há apenas dois ritos simbólicos ou figurativos dados pelo Senhor Jesus para a igreja: o batismo de crentes e a ceia do Senhor, ambos instituídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não por uma igreja ao longo da história do cristianismo, mas pelo próprio Salvador. Batismo e ceia do Senhor. Ambos os símbolos, na verdade, ilustram o relacionamento do Senhor com o seu povo. A ceia do Senhor representa isso. O comer do seu corpo e tomar do seu sangue, simbolicamente representados no pão e no cálice, a sua obra em nossas vidas. E o batismo também, ao seguirmos o seu exemplo de morrermos e ressuscitarmos com ele. Ambos os símbolos, ambos os ritos, assim por dizer, representam esta comunhão que o povo de Deus tem com o seu Senhor e o novo relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Bem, nós chamamos de ordenanças, são duas as ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Nós preferimos usar o termo ordenança do que o termo sacramento, usado por muitos primos reformados, não é? Presbiterianos, luteranos, anglicanos, porque o termo sacramento é um ranço que vem do catolicismo romano. Nós usamos o termo ordenança porque é exatamente isso que esses dois símbolos são. São ordens do Senhor Jesus, comandos expressos do próprio Senhor Jesus, daí ordenanças. É um termo mais apropriado. Nós vemos inicialmente aqui em Mateus, capítulo 28, este comando ou ordem do batismo. Ele diz, é o comando no versículo 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por ser uma ordem, um comando, nós preferimos usar o termo ordenança. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 23, nós sempre lemos este texto, na ceia do Senhor. Nós temos mais uma vez a ideia da ceia como sendo uma ordenança do Senhor. Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: aqui está a ordem, tomai. Está no imperativo, não é o verbo. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por mim, por vós, fazei isto em memória de mim. São duas ordenanças e nós queremos sempre manter esse termo bíblico, não é reformado ordenança, mais do que o termo utilizado por outros. Bem, nesta manhã em particular nós lidaremos com o batismo de crentes, a primeira dessas ordenanças. E é importante observar que o batismo cristão ou de crentes foi algo novo, introduzido pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele foi introduzido por Deus através do ministério de João o Batista. Em nossa segunda leitura das Escrituras, nós aprendemos que João o Batista, vindo adiante do Senhor Jesus, como que preparando o caminho para ele, pregava a vinda do reino de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o arrependimento de pecados para a vida eterna.
E ele introduz ali esse batismo como um símbolo de um verdadeiro arrependimento para aqueles que haviam se arrependido. Eles eram então batizados, colocando a sua fé no Messias que já chegava, no reino de Deus que já estava ali. Agora, os judeus, eles possuíam já uma espécie de cerimônia que envolvia água, que era muito parecida com o batismo cristão. Alguns comentaristas têm asseverado que o batismo cristão é nada mais do que uma continuação daquele rito que os judeus antigos já possuíam, mas não é, porque o batismo ele é tão singular e tão particular que ele foi introduzido no Novo Testamento como um rito, ou um símbolo, melhor dizendo, tão diferente do rito que os judeus tinham. Qual era o rito que os judeus tinham? Bem, de fato, eles tinham uma espécie de rito de lavagem cerimonial para receber um não-judeu que se tornara um prosélito judeu, ou seja, um judeu no coração. E aquele indivíduo, um grego, um egípcio, um eteu, um jebuseu, um filisteu, que havia deixado seus ídolos, seu politeísmo para trás e abraçado a religião judaica, Jeová como seu Deus, deixado a sua cultura, se movido para Israel, ele seria recebido na nação através de um rito simbólico de purificação, de lavagem cerimonial. Todo o seu pelo, assim por dizer, seria raspado e ele seria lavado e também imerso algumas vezes no sentido de lavar mesmo. Esse era o rito judaico para receber um prosélito. Mas veja, o foco deste rito, não era a imersão, era a lavagem cerimonial, simbolizando que alguém tinha deixado a sua cultura para trás e abraçado a cultura e a religião judaica. Mas o batismo tem o seu foco na imersão. Ele é uma figura tão muito mais profunda, porque o batismo fala sobre conversão. O batismo fala sobre morrer para a velha vida e nascer novamente. E o batismo aponta para o arrependimento sincero e real de pecados. Os judeus tinham suas lavagens cerimoniais, mas o foco não era a imersão, eu volto a repetir. O método do batismo era algo completamente novo, é um método por imersão. Nós vemos isso em Mateus capítulo 3, quando o Senhor foi batizado desta maneira. Nós lemos que João o Batista batizava em lugares onde havia muitas águas, onde era possível que alguém pudesse imergir dentro da água. O símbolo do batismo era algo novo, porque representava arrependimento. Veja comigo nessa primeira leitura que nós fizemos em Mateus 3, o versículo 5 e 6, apenas para confirmar essa declaração. Mateus 3, 5 e 6. Então ia ter com ele, João Batista, Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6. E eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Daqui ser um batismo de arrependimento. Lá em Atos, capítulo 19, e o versículo de número 4, após a grande pregação de Pedro, nós vemos que muitas pessoas foram salvas, verdadeiramente convertidas. E no versículo 4 desse capítulo 19 de Atos, nós lemos que Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Bem, aqueles que ouviram Pedro pregar foram batizados no capítulo 3, 2 em diante, porque se arrependeram de seus pecados, e nós vemos sinais de um verdadeiro arrependimento, deixaram seus ídolos, foram perseguidos por sua fé, o amor fraternal tão grande. Era isso que João Batista estava dizendo àqueles fariseus: produzam frutos de um verdadeiro arrependimento. Eles iam ser batizados, mas voltavam para o seu legalismo, para a sua arrogância. E aqui Paulo está dizendo que João batizava, nesse versículo de número 4 do capítulo 19, certamente João batizou com o batismo de arrependimento. Isso quer dizer que o batismo era um símbolo muito diferente das lavagens cerimoniais dos judeus antigos. Ele introduziu algo muito diferente. Assim, o batismo é algo novo, é algo para o Novo Testamento. E é muito importante marcarmos que há uma diferença muito grande entre essas lavagens cerimoniais dos judeus. Bem, no Novo Testamento, queridos, há uma clara conexão entre salvação e batismo. Há uma ligação inseparável entre salvação e batismo, conversão e batismo, assim por dizer. Embora eles estejam em polos diferentes, há uma ligação entre eles, porque a conversão, ela é espiritual, o batismo é meramente algo físico. Conversão é o novo nascimento, é algo operado pelo Espírito Santo de Deus.
algo, outorgado do alto, da parte de Deus, não resultado da obra humana, enquanto que o batismo é realizado pela igreja, pela mão de um pastor, de um presbítero. O batismo é um símbolo externo, não tem qualquer poder para a salvação, não adiciona absolutamente nada à conversão. Conversão é a obra verdadeira, salvação é a obra verdadeira, batismo meramente um símbolo, uma figura. Tendo estabelecido isso, no entanto, nós percebemos que conversão e batismo estão simultaneamente ligados. E onde há conversão genuína, então na sequência deve também haver batismo. É isso que nós percebemos aqui na palavra de Deus. Lá, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 8, 36, nós vemos que o etíope, eunuco, tendo crido no Senhor Jesus Cristo, foi batizado. E Filipe, para manter a teologia correta, ele ainda para e diz: é lícito você ser batizado se creres. Crer vem primeiro, conversão vem primeiro. Então, na sequência, o batismo. Embora o batismo não seja essencial para a salvação, e como poderia ser, já que vem depois da conversão, todavia é requerido de cada verdadeiro crente que obedeça à ordenança do Senhor Jesus Cristo e seja batizado. Está bastante claro na Bíblia que nos dias do Novo Testamento, todo crente em Jesus Cristo estava voluntário e desejosamente pronto para obedecer o comando de ser batizado. Na verdade, as pessoas eram salvas, convertidas, e dentro de pouquíssimo tempo já eram batizadas. Eu não entrarei em detalhes quanto a isso, mas isso era algo para a época, porque a conversão era muito clara. Não havia pessoas que cresciam no meio evangélico, como nossos dias, não é? E que aprendiam a linguagem de Sião, e que se poliam evangelicamente, eram batizados, mas nunca convertidos. Não, as pessoas a serem convertidas ali eram um testemunho tão claro, eles abandonavam o legalismo judaico, eram perseguidos. Então era mais simples para a igreja simplesmente os batizarem de imediato, porque o testemunho era muito grande, muito claro, os frutos eram muito óbvios. E está bastante claro na palavra de Deus. Assim, um verdadeiro crente naturalmente desejará ser batizado após a sua conversão, porque há essa ligação inseparável entre genuína conversão e então ir às águas como um símbolo daquilo que já aconteceu. Bem, é importante reafirmar também, espero que os irmãos tenham observado que nós estamos seguindo pela palavra de Deus, tentando lançar luz no que seja o batismo. Nós já estudamos a respeito disso, mas como estamos indo em direção à nossa membresia, a formação de nossa membresia, é de suma importância considerarmos o tema do batismo, porque o batismo é um dos critérios para tornar-se um membro de uma igreja bíblica. Mas é importante reafirmar que o batismo era para crentes em Jesus Cristo somente, porque acontece após a verdadeira conversão, nos diz a palavra de Deus. É o batismo de crentes, é o batismo daqueles que creem, como o eunuco. É lícito ser batizado, diz Filipe a ele, se creres, se houve um arrependimento verdadeiro. Aqueles que creram no dia de Pentecostes, lá em Atos 2,41, foram batizados. Lucas é bem claro ao dizer: aqueles que creram foram batizados. E nós vemos também a ordem nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que aquele que crer e for batizado. Então está bem claro o ensino da palavra de Deus, que o batismo é o batismo de crentes, apenas de pessoas que creram e foram salvas, porque crer envolve arrependimento, envolve submissão ao Senhor, uma entrega total de vida. Um bebê não pode fazer isso, um infante não pode fazer nada disso, o infante não pode entender a mensagem de salvação, crer, se arrepender, vir diante do Salvador. É por isso que ele não pode ser batizado. Seu pai não pode ser batizado por um bebê, nem sua mãe. É o batismo bíblico, o batismo para crentes. E nós vamos lidar com isso em mais detalhes. Assim, o batismo de bebês, como praticado em muitas igrejas no meio reformado, é incorreto e não é bíblico, e é um grande mal. Aqueles que batizam bebês têm sido chamados de pedobatistas. Pedo, não é, de criança, do grego, infantil, e batistas. São luteranos, são anglicanos, presbiterianos, os metodistas, os congregacionais, os episcopais, todos eles trazem este ranço do catolicismo romano e ainda batizam bebês. Mas o batismo bíblico é para aqueles que creem, como nós vemos no texto. Essa não é a opinião do pastor nesta manhã, é o que nós vemos na palavra inspirada por Deus, e nós preferimos nos manter nela. Mas por que eles fazem isso? Bem, por várias razões. Na verdade, há muita confusão entre eles ao tentarem justificar o batismo de bebês.
Por exemplo, os nossos primos mais próximos no meio reformado, os presbiterianos, eles se dividem em muitas compreensões a respeito do batismo infantil. Há um grande grupo de presbiterianos que creem que o filho de um crente, por ser filho de um crente, já nasce regenerado. Você não encontra muito deles no Brasil, estão mais na Holanda, no norte da Europa, mas há estes, que o filho de um crente, o verdadeiro crente, ele já nasce regenerado por ser filho de um crente. O batismo simboliza o que já aconteceu no ventre da mãe. Há outros presbiterianos que creem que o batismo infantil apenas indica que a salvação dessa criança acontecerá no futuro. Então a criança é batizada como uma indicação de que ela será salva, como uma promessa de salvação. Mas quem é que sabe disso? E outros que presumem que a criança já seja eleita, eles presumem que este bebê que nasceu é um eleito de Deus, então batizam na infância. Mas como você sabe disso? Então, entre os presbiterianos, nossos primos mais próximos aí, há uma grande divergência mesmo entre eles para tentar justificar o batismo de bebês. Há aqueles grupos protestantes que batizam crianças e todos eles põem uma ênfase muito grande no Antigo Testamento. Veja, foi por isso que eu iniciei dizendo que o batismo é algo novo para o Novo Testamento, é ali que começa. Mas esses grupos que batizam bebês no meio protestante, reformado, eles põem uma grande ênfase argumentativa no Antigo Testamento. No entanto, nós não podemos começar um estudo sobre o batismo cristão no Antigo Testamento. Mas se no Novo Testamento nós já observamos que o batismo é uma nova instituição instituída no Novo Testamento. É uma regra básica, não é, de interpretação bíblica, é que o Novo Testamento ele interpreta o Antigo Testamento e não o contrário. O Novo Testamento é como o corpo, o Antigo Testamento como a sombra. Então nós começamos ao lidar com o batismo cristão de crentes no Novo Testamento. Pessoas que confessaram seus pecados a Deus, pessoas que mostraram frutos de verdadeiro arrependimento, foram então batizadas, nós lemos no livro de Atos, e adicionadas à sua igreja. Nós não encontramos em todas as páginas da Bíblia nenhum único sequer exemplo de um bebê, de um infante sendo batizado. Pare para pensar comigo. Não há mesmo nenhum comando bíblico para que bebês sejam batizados na igreja. E esses dois fatos já deveriam ser o suficiente para cessar toda a controvérsia na questão de batismo infantil. A simplicidade desse argumento é poderosamente convincente, não é? Nem um exemplo na Bíblia de um bebê sendo batizado, nem um comando direto na Bíblia para batizar esse bebê, nem uma referência na palavra de Deus. De onde é que surgiu então de formulações teológicas indiretas? De onde então aqueles que praticam o batismo de bebês recém-nascidos tiraram sua base para uma prática como essa? Bem, deixa-me gastar um pequeno minuto nisso aqui. Primeiro, essas igrejas protestantes que ainda batizam bebê, elas trazem um ranço do catolicismo romano, porque essa é uma teologia que surge no catolicismo romano na idade medieval. Você não encontra isso nos primeiros séculos da igreja. Isso é trazido dali. E em segundo lugar, nós lidaremos com mais tempo nesse segundo ponto, esses grupos protestantes colocam uma ênfase muito grande lá em Gênesis capítulo 17, na promessa dada por Deus a Abraão, onde Deus fala com Abraão em referência à aliança que ele faz com ele e os seus descendentes. Abra comigo então em Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 13. Gênesis 17, lerei todos esses versículos. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e à tua descendência depois de ti. E te darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra
de tuas peregrinações. Esse é o segundo elemento da aliança. O primeiro foi ser uma grande nação, promessa. Agora a segunda promessa é dar a ele a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. É por isso que entre os protestantes, pedobatistas, se batiza a criança com 8 dias. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, circuncisão por aliança perpétua. Bem, esse é o texto. Deus faz uma aliança aqui com Abraão, mas veja, essa é uma aliança que está apontando para a vinda do Messias. Qual é a parte de Abraão nesta aliança? Porque em um contrato e uma aliança há sempre duas partes, não é? A parte de Abraão neste contrato não é mais do que crer e obedecer. É fé. E o símbolo, o selo que marcaria esta aliança que um dia aconteceu, seria a circuncisão de todo homem. Então as promessas prometidas seriam entregues. Bem, os argumentos que aqueles que batizam infantes seguem são os seguintes: como uma promessa foi feita a Abraão e a sua semente, os seus descendentes, todas as 12 tribos, os seus filhos, netos, bisnetos, foi para Abraão e todos aqueles que descendessem dele. Então as promessas do Evangelho são para crentes e seus descendentes sanguíneos. Percebeu o raciocínio de nossos amigos? Então, se um crente está aqui salvo, a promessa é dada a ele e também ao seu filho biológico. Não batiza a criança como o judeu circuncidava o seu filho. Também as promessas do Evangelho são para os seus descendentes. Segundo, como aquele sinal daquela aliança, da promessa que Deus fez a Abraão e os seus descendentes era a circuncisão, então isso foi administrado, esse sinal, em Abraão, seus filhos, seus netos, bisnetos, etc. Assim, o sinal do selo da nova aliança era da graça. Na opinião deles é o batismo, deve ser administrado a crentes e aos filhos que eles tiverem. Esse é o centro do argumento do pedobatismo. Eles se baseiam nesses elementos do Antigo Testamento, mas nós já vimos que conversar sobre o batismo cristão, nós devemos partir do Novo Testamento. Quais são as promessas contidas na aliança de Deus com Abraão? 3 nós vimos. Abraão, embora incapaz de ter qualquer filho nessa altura da vida, ele teria milhões de descendentes. Segundo, a sua descendência herdaria uma terra imensa, Canaã, terra prometida. Terceiro, Deus seria o seu Deus e estaria visivelmente, por um símbolo, habitando no meio do seu povo. Abraão deveria, por sua parte, crer nessa promessa, circuncidar a si mesmo seus filhos, e ele seguiria em frente pela fé. Qual foi o cumprimento, então, veja, inicial desta promessa que Deus deu a Abraão? Cumprimento inicial. Abraão, de fato, se tornou um pai de uma imensa nação, não só de judeus, como de ismaelitas, árabes. Eles alcançaram a terra prometida de Canaã, por todo o tempo que foi prometido. Eles alcançaram todos, embora os dispensacionalistas dizem que não, está lá em Josué capítulo 21, tomaram posse de tudo. Terceiro lugar, a bênção da presença de Deus no meio do seu povo, que fora prometida na aliança com Abraão, foi materializada visivelmente no tabernáculo de Israel e posteriormente no templo. Deus estaria no meio do seu povo, ali pelo templo, a arca e as leis e os sacrifícios. Todas essas promessas que Deus deu a Abraão, séculos antes, foram inicialmente cumpridas materialmente neste mundo físico. Mas veja, o que essa aliança e essa promessa de Deus para Abraão significou espiritualmente, porque esse é o grande ponto aqui, porque é uma promessa, uma aliança que aponta para o Messias, um significado espiritual, não é? Significou o seguinte, que a verdadeira semente de Abraão são aqueles, ou seriam aqueles, não que nascessem dos seus lombos, com o mesmo DNA, mas que a verdadeira semente de Abraão seriam descendentes que creram em Jesus Cristo, como Abraão creu.
A verdadeira semente de Abraão são aqueles que exercitam fé no Messias, como Abraão exercitou fé no Messias. São crentes que creram sim as obras da lei, como Abraão creu antes da lei ser entregue. Abraão creu e foi salvo antes da lei, pela mesma fé que nós também. Esse é o cumprimento espiritual dessa promessa dada a Abraão. O cumprimento inicial foi que ele teria uma grande descendência de muitos filhos. O cumprimento real, profundo, espiritual, é que ele teria muitos irmãos, muitos de nós descenderíamos de Abraão pela fé, pai da fé, assim como vou dizer. A segunda, a terra prometida, foi alcançada. Mas qual é o verdadeiro significado dessa segunda promessa, meus irmãos? A nova Jerusalém no céu, o novo lar. Nós lemos em Hebreus capítulo 11 que aqueles homens que foram circuncidados, eles olhavam para uma cidade não permanente neste mundo, mas eterna. Aquela promessa apontava para o céu, para os seus descendentes habitarem na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra recriada. Em terceiro lugar, o céu, a bênção da presença do Senhor seria sempre permanente no meio do seu povo, pelo Espírito Santo, recebido na conversão. Você percebe? Não perca de vista o raciocínio aqui. Semente, terra prometida, presença de Deus, tudo isso tem seu cumprimento na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é o Israel de Deus. Você se recorda, esse é um ponto importante de interpretação bíblica, que no Antigo Testamento, Israel é uma figura da igreja. Israel é uma figura da igreja. Filipenses capítulo 3, versículo de número 3, nós temos essas palavras de Paulo. Ouça com calma. Filipenses 3:3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne ou na circuncisão da carne. Você percebe como as promessas são espirituais, assim como as profecias também. Está aí. Uma circuncisão pertenceu somente à nação de Israel enquanto nação, era circuncisão física, porque era um símbolo para a vinda do Messias e o povo de Deus, espiritual. Isso foi dado àquela nação enquanto ela existisse neste mundo como um Estado-nação em um país, em um espaço geográfico. Então este foi o significado profundo e eterno da promessa de Abraão, de um Messias que viria, de um novo céu e de uma nova terra, e da presença contínua de Deus com o seu povo. Não meramente a promessa de uma terra neste mundo, um templo de pedras e coisas como essas. Aqueles eram símbolos de realidades espirituais. Volte agora ao nosso ponto do batismo infantil, porque nós começamos aqui. Os únicos batismos descritos na palavra de Deus são de crentes, que pressupõem que as pessoas batizadas já pessoalmente, conscientemente, depositaram a sua fé no Salvador, como Abraão fez. Algo que um bebê não pode fazer. Veja, o batismo cristão não é o paralelo da circuncisão de Israel. Esse é o argumento utilizado pelos pedobatistas. Assim como havia o povo de Deus e a circuncisão, há agora o povo de Deus e o batismo. Mas o batismo não é um paralelo da circuncisão, porque falam sobre coisas tremendamente diferentes, e Paulo responde isso lá em Colossenses 3. Nós não voltamos para esse texto, mas ele diz o seguinte: o verdadeiro batismo ou circuncisão de Cristo é a do coração. Você percebe? É um novo nascer, é um nascer de novo. A circuncisão, como um símbolo da aliança, ele era imperfeito de propósito. Por quê? Porque a circuncisão era somente de homens. Metade da nação estava de fora do símbolo, não é? As mulheres. Mas o batismo é para homens e mulheres, salvos pela graça. Você começa a perceber como circuncisão e batismo é uma continuação uma coisa da outra, são coisas diferentes, bem diferentes. Circuncisão, a remoção da sujeira da carne, batismo, morrer por inteiro e nascer de novo em Cristo Jesus. São tantos os contrastes. Aqueles que foram batizados no Novo Testamento não eram filhos de crentes. Você não encontrará isso. Você encontrará apenas pessoas que creram e foram salvas por si mesmo, não na infância. Bem, o que isso pressupõe que um bebê não pode ser batizado, nem também algo que pode ser feito pelo pai pelo bebê. O pai não pode crer pelo bebê, porque a fé é individual. Na verdade, há tantos argumentos e malabarismo protestante por aí para tentar justificar o batismo de criança. Eles dizem, não, o pai crê pela criança e simbolicamente transfere. Não, nada disso na Bíblia, isso é misticismo.
Ninguém pode crer por você, assim ninguém pode ser batizado por você. Você deve crer no Senhor Jesus, e tendo crido em verdadeiro arrependimento, ir às águas como testemunho de que já foi salvo. Aqueles que insistem no batismo de bebê, veja, eles tentam forçosamente encontrar textos na Bíblia, ou exemplos na Bíblia, onde infantes sejam batizados. E um dos argumentos que eles utilizam, isso é muito importante, irmãos, eles dizem, olha, há na Bíblia, meus irmãos, muitos textos sobre famílias inteiras sendo batizadas, e se certamente em toda família é um bebezinho, né? Então um bebezinho deve ter sido batizado nessa família aí. Então a Bíblia prova que crianças são batizadas. É cômico, não é? São 3 os incidentes onde isso acontece na Bíblia, onde famílias inteiras são batizadas. A casa, ou a família do carcereiro em Filipos, Atos 16. Não nos é dito que há bebê ali, mas que eles creram. A família de Estéfanos, 1 Coríntios 1,16. A família de Lídia, em Atos 16. Provavelmente eram servos e amigos de Lídia. Não nos é dito que ela era casada. E alguns adicionam a família, os amigos de Cornélio. Mas veja, dizer que haviam bebezinhos ali, infantes, é apenas uma pressuposição, é inserir no texto algo que não está ali. Imaginar que essas famílias tinham bebês que foram batizados é forçar o texto. Quando nós lemos e percebemos algo de importantíssimo no texto dessas famílias sendo batizadas, que Paulo pregou a todas elas, e tendo eles crido, então foram batizados. Abra comigo em Atos 16, 32, apenas um exemplo desses vários mencionados. Atos 16, 32. Eles pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, a todos eles. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, isso é o carcereiro, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Você percebe isso aí? Muito importante. Aqueles que foram batizados na casa desse carcereiro de Filipe, eles ouviram o evangelho de Paulo sendo pregado e eles creram. Um bebê não pode fazer isso. Crer numa mensagem racional que diz que eu sou um pecador, que eu preciso dobrar o joelho diante de Cristo, me arrepender e confessar. Somente aqueles que creram. Não há bebês aqui. Aqueles que foram batizados foram pessoas que creram. Isto, eles mostraram sinais de uma verdadeira fé. Não há bebês sendo batizados em nenhuma dessas passagens, somente pessoas que creram. Bem, às vezes, você ouve no noticiário, não é? Isso é triste, de policiais corruptos tentando plantar evidências em um crime. Eles colocam uma arma, não é? Ali para dizer que o motorista daquele carro tinha uma arma ali, ou colocam droga no bolso, um pacotinho da pessoa para incriminar. Policiais corruptos. Os nossos amigos pedobatistas estão plantando bebezinhos em passagens onde não há bebezinhos, para tentar incriminar aqui, né, a palavra de Deus de alguma maneira. Não há bebezinhos sendo batizados aqui. Isso tem sido plantado por nossos primos. Bem, argumentam eles que nenhum lugar na Bíblia proíbe que crianças sejam batizadas. Mas isso é verdade, mas é um argumento muito fraco, não é? Nós batizamos porque a Bíblia em nenhum lugar proíbe. Então não tem nenhum versículo que diz, não batizarás bebês. Crentes não deveriam fazer algo na igreja simplesmente porque a Bíblia não os proíbe. É o contrário, na igreja nós só fazemos aquilo que a palavra de Deus comanda de uma maneira direta a realizar. Nós temos textos bíblicos comandando isso. Quando as pessoas estão desesperadas para manter certas doutrinas, elas começam a se tornar um tanto ridículas no seu argumento, não é verdade? Isso tem caracterizado a mentalidade típica de muitos amigos. Nós já vimos que todas essas referências sobre o batismo bíblico insistem que as pessoas, a serem batizadas, devem ter uma real profissão própria de fé no Senhor e frutos claros antes de serem levados às águas. Bem, o batismo é para crentes, somente para aqueles que creem, não para infantes. E deixe-me fechar então este parêntese importante. Está um grande erro aqui então, queridos. Quando pais, avós, tios querem forçosamente levar seus filhos a serem batizados. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eles querem que a criança esteja no meio cristão de alguma maneira e começam a convencer essa criança, tem que ser batizado, tem que ser batizado. Daqui a pouco a criança é batizada, mas talvez nunca foi salva.
E uma pessoa institucionalizada na religião antes mesmo de ser convertida. Isso é uma grande crueldade, porque isso trará à mente dela uma percepção de que talvez ela já fez tudo certo, está salva, já fui batizado, já passei pela classe, eu estou bem, quando ela nunca buscou o Salvador. E isso protelará por muitos anos a sua busca, até que um dia, pela graça de Deus, ela descubra-se um pecador. Aí comece a buscar o Senhor. Então nós vemos a grande dificuldade, mesmo no meio evangélico batista, de uma questão como essa. O batismo vem após uma verdadeira conversão. Mesmo aqui em nossa congregação, para crianças que realmente foram salvas, e há sinais claros, bíblicos, por prudência bíblica, nós esperamos chegar à adolescência, aos 16 anos, para então batizá-las. Porque a adolescência é uma fase de tamanha turbulência que realmente prova o novo nascimento em muitas pessoas. Então nós esperamos, por prudência bíblica, esse período, mesmo para crianças que realmente, de fato, nasceram de novo em nosso meio. Bem, queridos, mais um ponto importante sobre o batismo. Ele deve ser administrado pelo método bíblico, que é a imersão. A própria palavra batismo, em português, é uma transliteração de um termo grego, baptizo. Nós tiramos dali. E esse termo grego, ele significa imergir. Na Bíblia, o termo batizar, no grego, significa imergir. Quando o rico diz ao pai Abraão que enviasse Lázaro para que colocasse o seu dedo na água e colocasse em sua língua, ele usa esta palavra, esta ideia de imergir. É a mesma palavra utilizada em suas derivações aqui. Assim, do ponto de vista linguístico, bíblico, batismo é por imersão e não por aspersão no rosto. Esse é o batismo bíblico. Nós temos aqui os exemplos de batismo na Bíblia que também indicam, linguisticamente, e pelo exemplo também nós vemos que batismo é por imersão. O Novo Testamento, por exemplo, sempre aponta para uma grande quantidade de água necessária para o batismo. João Batista, nós lemos ali, ele batizava numa região do Rio Jordão onde era muito fundo. O Rio Jordão ele passa por partes muito estreitas, muito rasas e por áreas muito profundas. E uma dessas onde estava João Batista, porque havia água suficiente para imergir um adulto, trazê-lo de volta, é claro. Os exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas sendo batizadas indicam imersão. Por exemplo, o etíope sendo batizado por Filipe. Nós lemos que ele creu e a Bíblia nos diz, Lucas é bem preciso em mencionar isso é característica de Lucas, que ao chegar a uma certa água, desceram e foram batizados. E os nossos amigos presbiterianos e outros dizem, tem água ali, mas pega um pouquinho com a mão e joga na testa. Mas eu tenho certeza que o etíope já carregava sua garrafinha d'água, né, para viajar por tantos quilômetros, poderia ser feito antes de chegar a uma certa água. Então esta água é uma água profunda o suficiente, realmente, para o batismo por imersão. O Senhor Jesus entrou na água. Se você vê algum quadro de Jesus tendo João Batista derramando água na sua testa, isso é uma blasfêmia, porque isso não é bíblico. Ele próprio que instituiu o símbolo não quebraria o seu símbolo. Morte, entrar na água como ele entrou no túmulo, sair da água como ele ressuscitou dentre os mortos, sinal de uma nova vida em Cristo Jesus. Assim, todos os exemplos, a própria palavra aponta para um batismo por imersão. Segundo, o batismo bíblico é trinitariano, ele deve ser feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não apenas no nome do Filho como alguns praticam. Aqueles que negam a divindade de Cristo fazem isso. Ele deve ser, como nós vemos em Mateus 28, 19, a pessoa batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque a salvação é uma obra da Trindade, essa é a aliança da graça. Quais são os benefícios, então, do batismo planejado pelo Senhor? São muitos. A grande pergunta para nós é o seguinte: por que o Senhor insiste e comanda o batismo de toda pessoa salva, convertida? O que o torna tão importante, tão especial, tendo em vista que não contribui nada para a salvação de alguém? Bem, foi o Senhor Jesus quem planejou o batismo. Nós temos tantas lições aqui. Primeiro, o batismo ajuda um crente a consolidar o seu próprio testemunho e a expressar. As pessoas em volta não viram o Espírito Santo vir habitar em sua vida. Ele está mostrando para as pessoas o que aconteceu, que ele morreu para aquela velha pessoa e nasceu. Assim, eles convidam as suas famílias e amigos e dizem: olha o que aconteceu comigo já. Eu morri para este mundo e para esta vida, eu sou uma nova criatura. Estou mostrando para vocês tudo isso.
imprime a experiência de conversão na mente, não é? A gratidão, a certeza do salvo é reforçado. Se a conversão for interior, então ela deve agora ser expressa, inicialmente, simbolicamente, pelo batismo, então por uma vida santa neste mundo, com pessoas que ressuscitaram de novo, como diz Paulo em Colossenses 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Representa o comprometimento de obedecer o Senhor, de ser fiel a Ele, de segui-lo. Ele entrou nas águas, Ele saiu, nós vamos juntos com Ele. Representa isso também. Um outro benefício do batismo, que o batismo ajuda a igreja, porque assim como a ceia do Senhor mantém o Calvário sempre diante dos nossos olhos, é importante ter uma ceia regular. Posteriormente nós teremos de 3 em 3 semanas, não apenas uma vez por mês, porque isso nos traz de volta a perspectiva do Calvário e da eternidade. Na verdade, mantém santificação diante dos nossos olhos. Eu não poderia chegar à mesa do Senhor sem estar agindo corretamente diante do Senhor, confessando meus pecados. O batismo também, lembra que a conversão é o nosso negócio mais importante neste mundo. Levar o Evangelho da graça redentora a outras pessoas para que sejam salvas. O batismo nos recorda sempre isso. Coloca a necessidade e a glória do evangelismo na posição mais proeminente da igreja. A nossa obra suprema, a obra suprema do Salvador. Trazer o Evangelho da graça redentora para a conversão. O batismo ele ajuda não crentes também, porque ele enfatiza uma linha de distinção muito clara entre ser salvo e não ser salvo. Veja, há muitas pessoas ainda não salvas que frequentam uma igreja por muitos anos. E o tempo vai passando, não é? E elas vão se tornando acostumadas com o Evangelho, vão se moldando mais ali, se tornando mais evangélicas, no seu agir, no seu palavreado. E nós começamos a nos tornar acostumados com eles também. E essas pessoas se tornam inquiridores permanentes por muitos anos, crentes nominais apenas, quase crentes. Mas então eles são confrontados com o batismo. E confrontados com claro chamado ao arrependimento e a necessidade de buscar o perdão no Salvador. E esses quase crentes, eles percebem que deve haver uma resposta à mensagem do Evangelho. E que nada a não ser um novo nascimento é cristianismo genuíno. Quando eles veem o batismo de alguém, isso traz à mente delas que há uma distinção clara entre nascer de novo ou simplesmente se juntar a uma igreja. O testemunho do batismo fala poderosamente aos não crentes. No que diz respeito a espectadores incrédulos que não estão buscando a Deus, estão ali na igreja por alguma razão, o batismo ele coloca uma cerca visível ao redor da família de Deus e nos diz que se tornar parte da família de Deus é uma experiência de conversão, e isso é essencial, não é simplesmente se juntar às atividades ou coisas como essa. Todos são lembrados que a igreja não se trata simplesmente de um hall de membros ou de um grupo de pessoas meramente que reconhecem e aceitam o ensino cristão. O batismo declara poderosamente que é a união de pessoas que já nasceram de novo. E isso recorda, em cada batismo, as pessoas que estão ali como espectadores. Há uma distinção evidente entre morte espiritual e vida espiritual. E quando nós aprendemos isso, não é de se admirar que o Senhor tenha criado o símbolo do batismo, não é? A sabedoria do Senhor para a igreja. Bem, nós já mencionamos que o batismo é um símbolo, uma ilustração. Mas ilustra o que exatamente? O ato de batizar uma pessoa pelo método bíblico, da imersão e trazê-lo de volta da água, é uma ilustração poderosa. Primeiro, é uma figura de obediência. A ordem do Senhor é arrependei-vos e cada um seja batizado. Isso simboliza que nós já obedecemos o chamado do Evangelho ao arrependimento. E agora estamos obedecendo o comando de sermos batizados também. O batismo é uma figura perfeita da obediência espiritual, como nós vimos. Por exemplo, o método é sempre o mesmo. Seja o batismo de uma pessoa rica, famosa, pobre, desconhecida. O batismo permanece o mesmo. Entrar na água e sair da água. Não há espaço para individualismo no batismo, não há espaço para expressões. Ninguém pula de um trampolim na água, coisas desse tipo, ou entra de mantos maravilhosos. É a mesma coisa, é o mesmo símbolo. Não há um método diferente para o rico, para o pobre, para o jovem. Todos se submetem ao mesmo método. Mostra que há um só caminho de salvação, fé no Senhor Jesus, morte para a velha vida, submissão ao Senhor. O batismo proclama obediência a Cristo como o único caminho, não é? É uma figura de perdão,
O batismo, ele claramente é uma figura de perdão, porque fala tanto, não é, sobre isso. Proclama a redenção da vida, do pecado. Proclama o lavar completo da mancha, da dívida. Ao passar por águas, o crente convertido, ele está dizendo: eu já fui inteiramente lavado pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu já achei aquela fonte carmesim. Eu já vim a Ele pela fé. Eu já fui transformado e recebi um novo coração. É isso que o símbolo está dizendo a todos em volta. É por isso que ele vem após a conversão. É um símbolo de nova vida. Se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E você sai da água, simbolizando uma nova vida para o Senhor, para o alto, para Ele. O batismo por imersão ilustra vividamente essa nova vida, porque retrata, não é, esse símbolo de sepultamento da velha vida e de nascer de uma nova vida. Ao entrar e ao sair da água, que símbolo maravilhoso, não é? Essas passagens que nós temos lido até aqui mostram exatamente isso. Poderia haver um sinal exterior mais preciso e mais profundo para representar tudo isso? Que mente poderia imaginar um sinal melhor do que esse? Ou um símbolo melhor do que esse? De uma grande transformação. A água, símbolo do Espírito Santo, o lavar, o transformar, o imergir, o morrer, o sepultar, o sair. Nós não podemos mudar esse símbolo. Se você muda o símbolo, você descaracteriza, não é? Veja, nós vamos lidar com isso na questão da ceia do Senhor, mas de que maneira colocar um pouquinho de água na testa de uma pessoa simboliza tudo isso? Está dizendo para a pessoa que só precisa de um lavarzinho, né, de boas obras, não de morrer por inteiro, não de um lavar por inteiro, não é verdade? Quando nós alteramos a sabedoria de Deus por esses símbolos, nós perdemos a mensagem. A mesma coisa a ceia do Senhor, tomar o cálice, comer o pão. Será que algum crente estaria satisfeito se eu pegasse um pouquinho de farinha de trigo e jogasse em você como símbolo? Isso não é comer da carne de Cristo e se representar com Ele. Assim também jogar uma aguinha na testa não representa absolutamente nada. Se é um símbolo, deve ser mantido, porque é um poder muito grande de mensagem neste símbolo. Bem, deixa eu me correr para o final. A mensagem do método do batismo. Uma figura de obediência pela qual nós obedecemos a ordem de Cristo. Uma figura de perdão, imersão na água que ilustra essa lavagem completa do corpo, do pé à cabeça até em cima. A necessidade de perdão completo. Uma figura de vida nova, na qual o retrato de sepultamento e ressurreição ilustra essa mudança radical de vida. Morremos para a velha vida, a fim de receber uma nova vida convertida com Cristo. Uma figura de identificação, na qual nós trilhamos os passos do Salvador. Literalmente, Ele foi batizado, e nós também. Ele é o nosso precursor na glória eterna, nós nos identificamos com Ele. O batismo traz todos esses símbolos. Bem, algumas perguntas finais. Então, pastor, fui batizado na infância como um bebê, mas a minha salvação aconteceu só na adolescência. Eu devo ser batizado? A resposta de Deus é sim. Você ainda não foi batizado, porque o batismo é daqueles que creem. Pastor, fui batizado como um adulto em uma igreja, mas a minha verdadeira conversão só aconteceu alguns anos depois. Devo ser batizado? Você deve ser batizado. Você não foi ainda, você apenas tomou um banho. O batismo vem após a conversão. Pastor, fui batizado após minha salvação, mas foi por água aspergida no meu rosto. Devo ser batizado apropriadamente segundo o método bíblico? A resposta é sim. É um batismo por imersão. Fui batizado em uma igreja pentecostal, pastor. Devo ser batizado novamente? Bem, se o método foi bíblico, imersão, se foi após a verdadeira conversão, você estava cônscio de salvação, se foi trinitariano, então não há necessidade de ser batizado novamente. É um batismo bíblico, após a conversão, cônscio de arrependimento, trinitariano e com o método bíblico. Bem, nós paramos por aqui, há muitas perguntas a serem respondidas. Você foi salvo? Você foi batizado após a conversão? Se não, querido, você deve buscar e obedecer e submeter ao comando do Senhor Jesus e ser batizado de verdade pela primeira vez. E que o Senhor nos abençoe e nessa formação da membresia nós sempre mantenhamos em vista a verdade e o ensino da palavra de Deus sobre este símbolo glorioso.